Carlo Acutis. É um nome que ecoa cada vez mais forte entre os jovens católicos, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Sua história de fé e devoção tem inspirado muitos. Nascido em Londres, no dia 3 de maio de 1991, Carlo foi criado na Itália, em Milão, onde desde cedo demonstrou uma profunda espiritualidade. Uma vida breve, é verdade, mas que deixou uma marca profunda na igreja e na vida de tantos jovens. Sua fé inabalável e seu amor por Deus são lembrados até hoje. Não é à toa que ele é chamado de anjo da internet. Afinal, Carlo usou a tecnologia de um jeito inovador para propagar a fé, alcançando pessoas de todas as idades e lugares. E essa fama, essa comoção toda, só cresceu depois da sua morte. Em 12 de outubro de 2006, quando ele tinha apenas 15 anos. Diagnosticado com leucemia fulminante, Carlo ofereceu todo o seu sofrimento pela Igreja e pelo Papa, mostrando uma maturidade espiritual impressionante para a sua idade. Em 2020, um passo importante rumo à santidade, ele foi beatificado pelo Papa Francisco, um reconhecimento de sua vida exemplar. Lembra do anjo da internet? Pois é, Carlo catalogou milagres eucarísticos e criou um site que até hoje é referência para muitos católicos, ajudando a fortalecer a fé de muitos. Ele era um jovem comum, ia à escola, curtia videogame, navegava na internet, mas fazia tudo isso com o coração cheio de Deus, sempre buscando maneiras de estar mais próximo dele. A vida de Carlo é a prova de que a santidade não tem CEP, não tem idade. A santidade é para todos. Sua história continua a inspirar e a tocar corações ao redor do mundo. Foi em Milão que Carlo passou a maior parte da sua infância, uma cidade vibrante e cheia de vida. Estudou, fez amigos, viveu como um garoto normal, aproveitando cada momento de sua juventude. Mas desde muito pequeno, a fé católica já fervilhava no coração dele, uma chama que só crescia com o tempo. Aos 7 anos, a primeira comunhão, um marco na vida de qualquer criança católica, foi um momento de profunda importância para Carlo. E a partir daquele dia, a missa diária virou rotina na vida do Carlo, uma prática que ele nunca deixou de lado. Seus pais, que não eram tão ligados à religião, ficaram impressionados com a devoção do filho e acabaram se reaproximando da fé, inspirados pelo exemplo dele. Carlo era um craque no computador, um verdadeiro gênio da informática, sempre curioso e disposto a aprender mais. E ele usou esse talento para criar um site para catalogar milagres eucarísticos do mundo todo, algo que ninguém da sua idade havia feito antes. Para ele, a internet era uma ferramenta poderosa de evangelização, uma forma de mostrar para todo mundo a presença real de Jesus na Eucaristia, algo que ele acreditava profundamente. O site, que por sinal ainda está no ar, é uma verdadeira mina de ouro sobre milagres eucarísticos, um trabalho minucioso feito pelo próprio Carlo, com dedicação e amor. Junto com seus pais, ele viajou para vários lugares onde esses milagres aconteceram, tirando fotos, colhendo informações, tudo para alimentar o site e torná-lo cada vez mais completo. Eram horas e horas debruçado no computador, pesquisando, organizando, para que o site fosse uma fonte confiável de informação, um verdadeiro tesouro para os fiéis. A paixão pela Eucaristia e o desejo enorme de dividir esse amor com os outros transbordam em cada detalhe do site, refletindo a alma generosa e dedicada de Carlo. Quem conheceu Carlo Acutis de perto só guarda boas lembranças. Amigos e familiares sempre falam da bondade, da empatia e da vontade de ajudar os outros. Ele tinha o dom de fazer amizade com todo mundo, não importava quem fosse, de onde viesse, o que acreditasse. Um coração gigante, sempre pronto para ouvir, para dar uma palavra amiga, para estender a mão. O Tommaso, um dos melhores amigos do Carlo, conta que ele estava sempre lá para dar aquela força nos momentos difíceis. O Carlo tinha uma maneira única de fazer você se sentir especial, amado, diz Tommaso. Ele sempre sabia o que dizer para levantar o astral.
e nunca te julgava. E esse tipo de relato é unânime entre quem conviveu com ele, mostrando o impacto positivo que Carlo teve na vida de todos. Dona Antônia, mãe do Carlo, também guarda com carinho as lembranças do filho. Ela conta que ele era muito generoso com seu tempo, com o que tinha, e que muitas vezes doava a mesada para ajudar moradores de rua e pessoas necessitadas. Ele sempre dizia que todos somos filhos de Deus e merecemos ser tratados com dignidade e respeito, conta Antônia. E ele realmente vivia essa crença. Desde a partida de Carlo, muitos milagres foram atribuídos à intercessão dele. Um dos mais marcantes é o caso de uma criança aqui do Brasil, que foi curada de uma doença rara e grave depois que a família rezou para o Carlo. E a igreja investigou tudo direitinho, viu que não tinha outra explicação. Esse milagre, inclusive, foi fundamental para a beatificação do Carlo. E esse momento histórico aconteceu em 10 de outubro de 2020, em Assis, na Itália. Uma cerimônia emocionante que reuniu gente do mundo inteiro, especialmente jovens que se inspiram na história do Carlo. O próprio Papa Francisco, em vários discursos, já citou o Carlo como um exemplo de como usar a tecnologia para o bem, para espalhar a fé. E não é para menos, né? Estamos falando do primeiro Beato Millennial, o que torna a história dele ainda mais próxima da juventude. Durante a beatificação, muita gente compartilhou histórias emocionantes sobre o impacto do Carlo em suas vidas. Os pais, os amigos e até quem nunca tinha visto o Carlo pessoalmente falaram sobre como a vida e o trabalho dele os aproximaram de Deus. A beatificação do Carlo é o reconhecimento oficial da Igreja da santidade da vida dele. O legado do Carlo Acutis só cresce. É como uma semente plantada que não para de dar frutos, inspirando pessoas de todas as idades no mundo todo. Sua vida e suas ações continuam a ressoar em corações e mentes. A história dele é um sopro de esperança, um lembrete de que a santidade não está em outro planeta, está ao alcance de todos nós, em cada gesto de bondade e amor. Não importa onde a gente esteja ou o que a gente faça. Carlo nos mostrou que a santidade pode ser vivida no cotidiano. Carlo mostrou na prática que dá para ser santo no meio de um mundo cheio de distrações, de desafios como o nosso mundo digital. Ele navegou por essas águas com fé e determinação, e os jovens se identificam muito com o Carlo. Afinal, ele era um adolescente comum, que gostava de videogame, de futebol, de internet, mas que também tinha uma fé inabalável. Ele encontrou um equilíbrio entre suas paixões e sua espiritualidade. Essa capacidade de conciliar os interesses com a vida espiritual é algo que faz muito sentido para os jovens de hoje. Não é à toa que surgem cada vez mais grupos de jovens, eventos, vigílias em homenagem ao Carlo, espalhando a mensagem de amor e fé que ele viveu. Sua história é um farol que guia muitos. A história dele também tem sido contada em catequeses, retiros, inspirando uma nova geração de católicos a viver a fé com autenticidade e coragem. Ele nos mostra que a fé pode ser vivida de maneira vibrante e atual. O impacto do Carlo é inegável, ele continua tocando vidas, aproximando as pessoas de Deus. Sua vida é um testemunho de que a santidade é acessível a todos. O legado do Carlo Acutis é a prova de que a santidade não é um bicho de 7 cabeças, é para todos nós. Ele nos inspira a buscar a santidade em nossas próprias vidas. A vida do Carlo Acutis é um exemplo claro de que a santidade também se vive online. Ele usou a internet para aproximar as pessoas de Deus, para fazer o bem, mostrando que as redes sociais podem ser ferramentas poderosas de evangelização. Carlo ensina que a santidade não tem manual, não tem idade, não tem profissão. Ele era um adolescente comum, que viveu a fé de um jeito extraordinário, unindo suas paixões, seus talentos, a sua devoção a Deus. Ele provou que dá para ser antenado, moderno, sem deixar a santidade de lado. Para os jovens de hoje, Carlo Acutis é um exemplo a ser seguido. Ele mostrou que dá para usar a tecnologia para fazer a diferença.
para construir um legado que inspire e transforme vidas. A história dele é um convite para que a gente também busque a santidade no nosso dia a dia, usando os dons e talentos que Deus nos deu. Em um mundo cada vez mais dividido, cheio de notícias ruins, a vida do Carlo é um raio de luz, de esperança e de amor. Que a gente possa seguir o exemplo dele, usando a tecnologia para espalhar a fé, o amor de Deus e construir um mundo mais justo e fraterno.